Então vamos meditar na palavra do Senhor? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, o versículo 15, diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém. Que Deus nos dê entendimento dessa palavra. Então nós temos aqui um anúncio, uma síntese. Se alguém perguntasse para nós por que Jesus morreu na cruz, o que significa sexta-feira da paixão, hoje feriado, por quê? Porque Jesus se entregou na cruz para salvar pecadores. Foi bem lembrado ontem, uma pessoa trouxe essa informação. Foi maravilhoso quando Jesus nasceu e nós celebramos o Natal. Mas a Páscoa tem algo ainda maior, porque mostra que Jesus fez o projeto por completo, o motivo da sua vida, de ter se feito homem. Deus se fez homem para nos salvar. E isso implicou na sua morte na cruz, sua entrega. Fico pensando, às vezes a gente fica culpando pessoas pela nossa vida. É culpa do meu pai e da minha mãe. Ou então a gente fala, é culpa de Deus. Aí pra gente não reclamar mais, eu falo assim, então eu vou morrer no seu lugar, aí você não me culpa mais. Não temos como jogar responsabilidades para ninguém. Nós somos libertos do pecado. Nós somos comprados por Deus. Nós somos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, comprados da escravidão do pecado. Agora nós podemos dizer, estamos livres. E a culpa é de Deus. A glória é de Deus. A bênção veio de Deus. O benefício é do Senhor que nos alcançou. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Paulo é muito sincero na sua palavra. Ele fala, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Aí ele fala, do qual eu sou o principal. Então ele não põe a culpa em ninguém. Ele chega e fala assim, eu precisava de um Salvador. Eu sou um pecador. Eu pequei, eu estava longe de Deus, eu estava vivendo para minhas próprias vontades. Eu estava decidindo o que era certo e errado na minha vida sozinho, no meu código de conduta, na minha ética, a partir do meu olhar egoísta. E agora eu reconheço, Jesus é o meu Salvador. Por Ele eu tive vida nova. Glória a Deus por Jesus Cristo que nos dá a salvação. Em outro momento ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Glória a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a salvação pela sua vida. Então aqui ele está explicando isso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então todos aqueles que reconhecem que são pecadores, tem oportunidade de se salvar. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, voltando àquela questão da humildade, dos quais eu sou o principal. Humildade e exemplo. Porque nós também, muitas vezes a gente quer se garantir, dizer, eu não erro, olha só, sou perfeito, olha só, vocês têm que me admirar. Então, peraí, Paulo já fala bem diferente. Eu erro. Eu tenho limites, eu perco a paciência, eu explodo, eu sou um pecador. Estou dando um exemplo aqui mais próximo de mim, né? Claro que os exemplos fui pegando, porque eu também sou humana. Glória a Deus, porque a salvação para mim, ela está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E aí eu estava pensando, essa palavra, ela é verdadeira, ela é fiel e digna de toda aceitação. Todos precisam reconhecer essa verdade, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Quem? Aquele que não tem pecado, aquele que é o tal? Os pecadores, aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. Todos precisam de um Salvador. Mas aquele que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador será salvo. Salvo, guarda isso no seu coração. Essa palavra vai querer ir para fora, você vai querer transferir para outras pessoas também, compartilhar. Então a gente fala, né? Jesus veio salvar os pecadores, mas o que é pecado? É uma palavra que a gente usa praticamente só dentro da igreja. É uma palavra antiga.
Hoje em dia a gente não fala mais isso, usa umas gírias, né, para falar foi mal, falhei aí, né, foi mal. A gente usa umas gírias para poder falar dos nossos erros. Pecado quer dizer errou o alvo. Quando a gente erra o alvo, mas que alvo é esse? A vontade de Deus para todos nós. Quando a gente permanece na vontade de Deus, vendo a vontade de Deus, nós estamos vivendo mergulhados no perfeito amor. Como disse Paulo também na sua carta aos Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha só que expressão maravilhosa para nos encorajar a buscarmos viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é para que nós sejamos livres do pecado, livres do mal, livres do domínio do pecado. Nada de escravidão, chega de escravidão, chega de domínio do mal sobre nós. Livres do pecado, para viver a vontade de Deus, que assim seja, em nome de Jesus. E a vontade de Deus se manifesta através de amor, de alegria, de paz e justiça no Espírito Santo. Voltemos a falar de pecado. Pecado então é errar o alvo, mas nos dias de hoje, que nome a gente daria para pecado? O que é errar o alvo? Exemplos práticos. Eu gostaria de listar para vocês, porque a palavra de Deus fala para nós arrependermos dos nossos pecados e confessarmos Jesus. Cremos em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que deu sua vida por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu gostaria de, como fala de arrependimento, nós precisamos ter clareza para nós crescermos, para nós nos purificarmos no Senhor do pecado. E se a gente olhar a realidade da nossa sociedade, tantas injustiças, tantas decepções, tantos males, uma pandemia, fruto de pecado, fruto da vivência longe de Deus, falta de temor do Senhor, falta de respeito a Deus. Então nós precisamos ter consciência dessas coisas, para que haja mudança. Foi dito, todo ano a gente celebra a Páscoa. Será que não há algo novo que Deus queira fazer por nós? Sem dúvida, não é mais um conhecimento, não é só uma data nova no calendário que está pintadinha de vermelho ali, não. A mensagem da Páscoa e da cruz é para nos transformar diariamente. E uma vez por ano, a nível nacional, nós nos dedicamos para lembrar desse significado. Então, ficar bastante atento ao que Deus está falando, porque Ele quer nos transformar, quer nos aperfeiçoar, quer mostrar para nós também que há solução nele para o que está acontecendo na nossa sociedade. Eu preparei uma breve lista, aí eu vou precisar olhar aqui para eu poder memorizar direitinho. Eu não memorizei tudo, para eu poder recordar e falar para você. O que seria um pecado? Um mau uso do tempo de vida, um uso egoísta, que não busca se dedicar, por exemplo, à família, mas pensa só em si. Ao invés de dedicar à família, as pessoas que ama, vive de forma egoísta e materialista muitas vezes, só para conquistar bens materiais. Falta de prioridade na convivência com os avós. Eu fiquei pensando nisso porque o momento agora que a gente está vivendo, que tem que estar bastante afastados dos idosos, eles não podem transitar. Sério, negligência com a vida, com os avós, por exemplo. Agora a gente não pode vê-los pessoalmente, abraçar, aí a gente começa a sentir um pouco da ausência, né? Fiquei pensando, também inspirada na realidade de hoje, quando cobrou da escola aquilo que os pais mesmos deveriam estar fazendo, a real educação dos filhos, valores, conduta, respeito. Errou o alvo, jogou para terceiros uma responsabilidade. Quando se coloca um político que não trabalha para o povo, mas porque traria um benefício exclusivamente ali para aquele eleitor. Pecado. Talvez agora a gente, falando numa expressão mais religiosa, fique mais claro. E aí as consequências que a gente vai vivendo por causa disso. Outro pecado, quando considerou Deus e religião como coisas desnecessárias.
Simplesmente uma invenção, alguém inventou, ou coisas ultrapassadas? Foi um erro de alvo. Outro exemplo, quando o dinheiro na vida profissional falou mais alto, quando o dinheiro falou mais alto na vida profissional e vendeu valores éticos, sem buscar o bem da humanidade e do próximo. Também pensei na vaidade, quando busca o próprio interesse, aprovação das pessoas, busca reconhecimento, quando quer ser o centro das coisas, buscando glória. Como diz a palavra de Deus, sendo seu Deus o próprio ventre. Também encontrei outro pecado, o orgulho e a soberba. Quando se acha superior às outras pessoas, busca bajulação e se faz indiferente ao sofrimento de quem está ali do lado. Encontrei também esse significado de pecado na nossa realidade. Dando continuidade a essa reflexão bíblica, irmãos e irmãs, eu escutei uma frase bem parecida com essa que eu vou te contar, de uma pastora semana passada. Olha, o pecado no ser humano é uma pandemia presente na humanidade há muito tempo. Dá para perceber, a humanidade já estava enferma há muito tempo. Precisa ser curada urgentemente do pecado, da falta de submissão a Deus, obediência a Deus, temor do Senhor. A diferença é que algumas pessoas têm sido convencidas de que precisam ser curadas e têm buscado a cura. Outras preferem ignorar o fato. Qual será a nossa atitude, a sua e a minha, diante dessa realidade? O remédio é Jesus Cristo, ungido de Deus, que morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida reconciliada com Deus, para nos levar para a realidade do céu, vida plena com Deus, para que pudéssemos viver vida plena, verdadeira e abundante. Por isso que a gente precisa estar bastante atento ao que Jesus falou. Quando Marcos relata a mensagem de Jesus, ele diz assim: Jesus dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O que é o Evangelho? O que lemos agora de Paulo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E eu quero lembrar outro texto bíblico, na primeira carta escrita por João, no capítulo 1, os versículos de 6 a 8. Diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Olha que sério isso, a verdade não estaria em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. E para completar essa reflexão, eu quero ler o texto que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, alguns versículos, a partir do versículo 1. Para que fique bem claro, há muita bagunça na nossa sociedade, muitos erros, muita injustiça, muito sofrimento, a gente vê, muita falta de esperança. Há uma doença, igual a gente falou, não é só o coronavírus, é uma doença que está, desde que a humanidade está como está, desde quando a gente pode contar a história da humanidade, vem antes do ser humano ainda ter a capacidade de contar sua história. O pecado, a doença do pecado está presente. Então, para ficar muito claro, a salvação está em Cristo. Isaías falou, Mateus falou,
Pedro falou, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelo seu trajeto, a sua luta, o seu enfrentamento da cruz, é que nós somos sarados. Nós somos sarados, perdoados os nossos pecados. Então, a solução, ela está em Cristo Jesus. Nós precisamos ser veementes, fortes, definitivos, decisivos no anúncio dessa palavra. E para completar, vou ler o texto. Romanos, no capítulo 6, versículos de 1 aos seguintes. Acompanhe. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, essa pecadora, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em vosso corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos da injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça, a graça de Deus, esse benefício do Senhor. Que essa palavra também encontre lugar no seu coração, que ela possa te fortalecer, te encorajar, que ela possa te renovar, que hoje cada um de nós possa dizer: eu sou de Jesus, eu vou viver para Jesus, eu entendo que a solução para a minha vida está em Jesus, que o remédio para a minha vida está em Jesus, e busque hoje esse remédio, a salvação em Cristo Jesus. Amém.